Olá, queridos alunos. Então, a gente vai dar início às mudanças dos estados físicos da matéria, dando continuidade, até o momento, pelas propriedades da matéria, que são três: as propriedades gerais, as propriedades químicas e as propriedades físicas. Relembrando, as propriedades gerais são aquelas: massa, inércia, compressabilidade, indestrutibilidade, elasticidade, compressibilidade, entre outras propriedades que tem ali. As propriedades químicas são aquelas que vão alterar a nossa matéria. Então, a gente não consegue transformá-la novamente no mesmo material que ela estava anteriormente. As propriedades físicas são aquelas que não alteram a matéria, como, por exemplo, o exemplo do copo, que quando ele cai no chão, ele quebra. Porém, a gente continua tendo cacos de vidro. Então, ela não alterou a matéria, ela só modificou o seu elemento, mas não alterou a matéria. Já as propriedades químicas vão ser aquelas que vão alterar a matéria. Por exemplo, uma folha de caderno, se o professor pegar e colocar fogo nela, ela vai se transformar em cinza. Ela se transformando em cinza, a gente tem uma propriedade, a gente não consegue novamente transformá-la em papel. Já aqueles cacos de vidro, se a gente derreter novamente ele e colocar novamente uma forma, ela novamente se transforma em vidro. Então, as propriedades. E também existem as propriedades organolépticas, que são aquelas que afetam os nossos cinco sentidos: audição, olfato, paladar, visão e o tato. Como, por exemplo, o cheiro do enxofre, que é um cheiro desagradável, afeta um dos nossos sentidos, então tem uma propriedade organoléptica. Mas hoje a gente vai dar estudo, início ao nosso estudo sobre as, os estados físicos da matéria. O professor já compartilhou com vocês o material que vocês têm colado no caderno e a gente vai começar a estudar esses estados físicos. Então, as mudanças de estados físicos, toda a matéria a gente vai encontrar em três estados físicos. Ou elas vão estar no estado sólido, ou elas vão estar no estado líquido, ou vão estar no estado gasoso. Porém, para ela modificar de um estado para o outro, é preciso que elas sofram algo nelas. Para elas mudarem de sólido para líquido, elas vão ter que sofrer uma variação de temperatura. A gente vai ter que aplicar um calor nesse material para que ele faça essa transição. Mesma coisa do estado líquido para o gasoso. A gente também vai ter que aplicar temperatura em cima. Então, professor, que vocês começam, quando a gente fala em átomos e moléculas, vocês têm que analisar ela, a sua partícula. Quando o professor fala em analisar a sua partícula, a gente está falando dela, que a gente sabe que toda matéria, todo átomo, ele vai ter um núcleo, que é onde a gente encontra cargas positivas e também os nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem as eletrosferas, que é onde ficam os nossos elétrons que possuem carga negativa. Porém, um átomo, para ele se juntar com o outro, ele é atraído um pelo outro, pelo seu núcleo. O núcleo vai atrair essa eletrosfera para o mais próximo possível. Mas quando ele chegar próximo, eles vão começar a se repelir novamente. Então, quando a gente falar estados físicos da matéria, a gente está falando do mesmo material. Ele pode se encontrar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Essas mudanças de estado
vão depender principalmente da nossa temperatura e elas ganham alguns nomes específicos. Porém, a gente vai primeiro analisar o nosso estado sólido. Nosso estado sólido, ele vai possuir volume constante, o nosso volume não vai se alterar, e ele vai possuir forma própria. Porque esse material, quando ele é resfriado, ele vai se adaptar ao recipiente onde ele foi colocado. Então, as partículas estão muito organizadas e agregadas, movimentando-se com pouca facilidade. Foi o que o professor disse do átomo. Quando a gente fala em estado sólido, a gente fala que os nossos átomos estão muito condensados, eles estão muito agregados. Porém, eles têm movimentação, sim, só que essa movimentação é pouca. Eles têm vibração, eles vibram, os nossos átomos vibram, eles vibram com pouca intensidade. Já no estado líquido, ele vai possuir volume constante também e a forma é variável conforme o recipiente que ele for colocado. As partículas estão menos organizadas em seu estado de agregação e ele tem uma melhor movimentação, ele tem mais facilidade de se movimentar. Então, quando a gente aplica mais temperatura, esses átomos vão vibrar mais. Então, eles vão ter uma agitação molecular um pouco maior do que no estado sólido. Já no estado gasoso, as nossas partículas elas não estão organizadas, elas estão muito agitadas e elas têm uma movimentação totalmente livre, porque eu tenho uma aplicação de grande temperatura e elas vão possuir o formato onde elas são colocadas. Por exemplo, o gás de cozinha, ele preenche todo o nosso botijão de gás, porque eles se adaptam ao ambiente onde eles estão inseridos. Como o professor falou, essas mudanças de estado sólido para estado líquido, de líquido para gasoso, elas possuem nome. A mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se de fusão, que é quando eu passo do estado sólido para o estado líquido. O processo contrário, que é quando eu passo do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. É a mudança inversa da fusão. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, só que a gente tem que ter um cuidado. Existem dois tipos de vaporização. Existe a vaporização lenta e a vaporização instantânea. A vaporização lenta ela é chamada de evaporação. Ela ocorre lentamente. Quando minha água, vou utilizar a água como exemplo. Quando a água atingir 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar. Então eu vou ter uma evaporação lenta. Para quem possui em sua residência fogão a lenha, quando cai gotículas de água em cima da chapa quente, vocês escutam um chiado e vocês percebem que aquela água evapora instantaneamente. Quando ela evaporar assim rapidamente, instantaneamente, a gente chama esse processo de vaporização de ebulição, que é quando a minha água ela passa do estado líquido para o gasoso instantaneamente. E quando esse processo é lento, por exemplo, botar roupa no varal, eu tenho um processo de evaporação, que seria um sonho a gente botar no varal e 2 minutos depois lá recolher ela. Porém, ela tem que evaporar, então é um processo lento. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. E o processo contrário chama-se condensação, que é quando a gente passa do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo que a gente pode citar é quando a gente está tomando banho, a gente analisa que o box ele tem várias gotículas de água que começam a escorrer pela sua parede, porque o nosso vapor ele se condensa
nessas extremidades, nas paredes, porque o vapor ele sempre tenta ocupar todo o espaço onde ele está inserido. Por isso fica aquele fumaceiro dentro do banheiro. O vapor ele vai ocupar todo o espaço possível. E quando ele bate nessas extremidades, nas paredes, nos vidros, ou mesmo na parede de piso, a, a gente começa a perceber que a água escorre, que é quando a água está condensando, que é o processo de condensação, quando ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Existe a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido diretamente para o gasoso. Ela não passa pelo estado líquido. Exemplos que a gente pode dar para vocês é o exemplo da naftalina. A naftalina a gente coloca dentro do guarda-roupa para matar os fungos, as, as traças, né? A gente coloca para matar, ele passa direto do estado sólido direto para o gasoso. Então, ele não passa pelo estado líquido. E também acontece o estado inverso, que é a ressublimação, que é do gasoso para o estado sólido. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando que na fusão, na solidificação, existem esses processos do estado líquido para o gasoso, chama-se vaporização, mas tem aqueles dois, a evaporação que é lenta e a ebulição que é instantânea. E do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem a condensação, que é quando ele passa do estado gasoso para o líquido. Quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão. E o processo contrário, do líquido para o sólido, solidificação. E agora a gente vai começar a trabalhar com gráficos. Por que com gráficos? Várias bancas de vestibulares e também o Enem gosta de trabalhar com essas curvas de aquecimento e resfriamento da água, por exemplo, ou de outro material em questão, que eles trazem esses gráficos. Então percebam, a minha, a minha temperatura inicial da água era menos 20 graus, então ela está no estado sólido. E eu vou começar a aumentar a sua temperatura no decorrer do tempo. Então a minha temperatura vai aumentando conforme vai passando o tempo, até que ela vai atingir 0 graus. Quando ela atingir 0 graus, vai começar o nosso processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Esse processo é um processo lento, ele é demorado, ele não é instantâneo, ele demora. Até que ele passe totalmente do estado sólido para o líquido, percebam que a minha temperatura não varia, ela fica em 0 graus. Enquanto eu tiver moléculas de gelo, a minha temperatura não vai aumentar, ela vai permanecer em 0 graus. Quando agora eu tenho a minha água totalmente líquida, a minha temperatura vai começar a aumentar no decorrer do tempo. Então eu tenho o estado líquido. Quando ele chegar em 100 graus Celsius, a minha água começa a evaporar, processo de vaporização, que é quando ele passa do estado líquido para o gasoso. Percebam que a nossa temperatura também não varia. Ela continua na mesma temperatura no decorrer do tempo, até eu não ter mais nenhuma molécula líquida. Agora eu só tenho mais vapor, e a minha temperatura começa a aumentar novamente. E a curva de resfriamento é o processo inverso. Então, eu começo aqui, por exemplo, com 120 graus Celsius e vou diminuindo a temperatura no decorrer do tempo. Então, agora eu tenho aqui a condensação e aqui embaixo eu tenho o processo de solidificação, que também eles demoram a acontecer. Eles são um processo lento e não mudam a sua temperatura. A gente vai ver a questão de calor latente e calor sensível. Aqui no gráfico é mais fácil da gente visualizar.
Percebam que quando a gente tem o estado físico definido, estado sólido é o estado físico definido, estado líquido, estado físico definido, estado gasoso, estado líquido definido. Quando eu tenho o meu estado físico da matéria definido, eu vou classificar ele como um calor sensível e eu consigo aumentar a temperatura no decorrer do tempo. Já no calor latente, que é quando eu tenho os processos de fusão e condensação e vaporização e condensação, o que acontece? Eu tenho o calor latente, que é quando a minha temperatura permanece a mesma, porém eu tenho dois estados físicos. Eu não posso classificar ele como único, porque ele está fazendo a transição. Então, quando acontece transição do sólido para o líquido, eu tenho calor latente. Do líquido para gasoso, calor latente. Quando eu tenho minha matéria no estado físico definido, sólido, líquido ou gasoso, eu tenho o nosso calor sensível. Agora a gente vai ver o estudo das substâncias e das misturas. Elas podem ser classificadas como substâncias puras ou compostos. As substâncias é o material, são aquelas que a gente tem um material formado por moléculas quimicamente iguais, ou seja, elas têm que combinar para que a gente tenha um determinado material formado. Tem que haver combinação entre elas. A gente pode classificar essas substâncias como pura ou como compostas. Quando a gente classifica elas como pura ou simples? Quando ela é formada por apenas um único átomo. Então percebam aqui, ó. Aqui eu tenho duas moléculas, uma de hidrogênio e a outra de hidrogênio. Então eu tenho uma substância pura simples, porque eu tenho apenas um único elemento químico. Aqui eu também tenho uma substância pura, porque eu tenho três moléculas igual de carbono, por exemplo. Então eu tenho três carbonos iguais, então eu tenho uma substância pura. Quando eu tiver elementos químicos diferentes, a gente tem uma substância pura, só que ela é composta. As substâncias compostas vão possuir dois ou mais elementos químicos na sua composição. Então aqui eu tenho, por exemplo, a água. H2O. Então eu tenho dois hidrogênios, que são esses dois pequenininhos, e eu tenho o meu oxigênio, que é esse grandão. Eu tenho apenas uma molécula. Então eu tenho dois elementos químicos, então ele é classificado como composto. Aqui eu tenho o CO, o óxido de carbono. Então eu tenho o meu carbono e aqui eu tenho o meu oxigênio. Então eu tenho dois elementos químicos, então ela é composta. Mesmo elementos, substância simples. E como eu sei analisar, olhando um gráfico, se ela é uma substância pura ou se ela é uma substância composta? Eu vou analisar principalmente os processos de transição do sólido para líquido e de líquido para gasoso. Se a minha temperatura permanecer a mesma, eu tenho uma substância pura. Percebam que a temperatura não varia. O tempo vai correndo, mas a temperatura fica igual. Ó. Mesma coisa que do sólido e do líquido. Ó. A temperatura está constante, está igual. Então tem uma substância pura. Quando eu tiver esse aumento de temperatura no meu processo de fusão ou de ebulição, nos meus processos de transição, e ele aumentar gradativamente a sua temperatura, eu vou ter uma mistura. Então aqui eu sei que ela é uma mistura, porque aumentou a temperatura no meu processo de transição. E na substância pura não aumenta a temperatura. Analisem aqui, ó, a temperatura é constante. Então, substância pura. Não tem mais temperatura constante, ela vai aumentando no decorrer do tempo. Então, eu tenho uma mistura.
A mistura eutética e eutética é só a título de curiosidade, porque algumas bancas cobram, então é necessário a gente trazer para vocês. As misturas eutéticas são aquelas que no processo de ebulição há aumento de temperatura, ela não fica constante, ela vai aumentando, então ela é uma mistura. Eu tenho dois elementos químicos diferentes aqui, então ela vai aumentando, então ela classifica como eutética. A azeotrópica é aquela que acontece aqui no processo de fusão. O meu aumento de temperatura não é mais constante, ela é diferente. Ela vai aumentando, então eu classifico ela como azeotrópica. Azeotrópica ligado na fusão e a eutética ligado na ebulição. E, finalizando, a gente vai ver as questões de substâncias homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um único aspecto, uma única fase. Não quer dizer que ele apresenta apenas um único elemento químico. Não. Ele pode apresentar vários elementos químicos misturados, mas ele vai apresentar apenas uma única fase. Vocês analisando a olho nu, vocês vão conseguir ver apenas a água. Mas aqui eu tenho misturada água e sal. Eu tenho sal dissolvido na água. Então eu tenho uma mistura homogênea porque ele apresenta uma única fase. Consigo ver apenas a água. E as misturas heterogêneas são aquelas que vão apresentar duas ou mais fases, que a gente consegue analisar olho nu. Percebam, ó. Aqui eu tenho a água e aqui em cima eu tenho óleo. Elas não se misturam, então eu apresento uma fase, duas fases. Então é quando eu tenho mais de dois aspectos analisando a olho nu. Se eu colocasse pedregulhos aqui dentro desse copo, eu teria três fases. Teria as pedras do fundo, a água e o óleo. Então eu teria três camadas. Então eu teria uma mistura heterogênea. Crianças, é isso. Este é o nosso conteúdo de hoje. Através desse vídeo vocês vão resolver as questões que o professor postou ali para vocês. E vocês vão, caso de dúvida, chama o professor no WhatsApp que o professor tira as dúvidas de vocês. Tenham um bom final de semana.